Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril de 2012. O Hospital de Clínicas recebe um aparelho de ecocardiografia 3D de última geração, um dos mais modernos da América Latina. Vai começar o segundo Congresso de Direito Eleitoral da OAB. O evento aborda temas importantes para as eleições 2012. Hoje é o Dia do Índio e Uberlândia promove a 14ª Mostra Etnográfica Tramas e Fios. A dívida do Estado de Minas Gerais está entre as 4 maiores do país. E esse tema foi discutido hoje em um encontro regional na FIENG. Os detalhes do esporte com Luiz Alberto Tomé. E no Dia do Exército você vai conhecer a história de 2 combatentes da Segunda Guerra Mundial. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. O Hospital de Clínicas da UFO acaba de adquirir um aparelho de ecocardiografia 3D de última geração. Este é o equipamento mais moderno da América Latina. A cerimônia de entrega foi hoje de manhã no Hospital de Clínicas da UFO e contou com a participação de diretores da instituição e do reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Eles entregaram vários equipamentos de última geração, como modernas mesas cirúrgicas, aparelhos de ultrassom e monitores. Mas o equipamento mais importante foi o de ecocardiografia 3D, que é o único da América Latina. Segundo os médicos do HC, o aparelho deverá contribuir muito no tratamento dos doentes cardíacos. Esse equipamento, que tem uma tecnologia um pouquinho mais sofisticada, que permite que a gente consiga ver o coração de uma forma tridimensional, vai permitir que a gente consiga fazer diagnósticos mais adequados, principalmente naqueles casos que nos deixam dúvidas, e, consequentemente, fazer um tratamento de uma forma melhor e, evidentemente, o beneficiário vai ser o paciente. O equipamento custou mais de R$380 mil e foi adquirido através de um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público a uma empresa da cidade. Ao todo foram gastos mais de 3 milhões em equipamentos, dinheiro proveniente das verbas do TAC, além de outros 17 milhões do governo federal. Segundo o reitor da UFO, o investimento será importante para a saúde pública da cidade e da região. Nós não podemos ser um hospital público sucateado, como nós vemos muitas vezes. Então agora nós estamos aí hoje recebendo esse aparelho, esse ecocardiograma que vocês tiveram aqui, vocês ouviram, do próprio fabricante, que do México para baixo é o único, e é o único com todos os componentes de programação, de software, em tempo real que tem no mundo. É o primeiro. É lógico que nós não vamos ser o único a vida inteira, mas é muito importante que um hospital público de uma universidade federal nós possamos fazer isso. Estamos entregando também hoje no centro cirúrgico novas camas cirúrgicas. Então o nosso centro cirúrgico está em reforma, nos próximos dias estaremos inaugurando, são 16 salas cirúrgicas, vamos poder fazer 16 cirurgias de alta complexidade, até de alta complexidade, com os melhores dos equipamentos. Esse é o trabalho que nós temos feito pelo hospital. Você sabia que Minas Gerais é um dos 4 estados brasileiros mais endividados do país e também um dos 4 que pagam a maior taxa de juros do Brasil, em torno de 7,5%? É justamente essa dívida que foi discutida hoje em um encontro realizado pela FIENG. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Pedro Lacerda, que é o presidente aqui da FIENG. Pedro, esse encontro foi muito importante porque é uma situação que ela vem virando uma bola de neve desde 98 aqui no estado, né? Boa noite. Boa noite. Realmente foi um evento muito importante. Tivemos a presença do deputado Diniz Pinheiro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e os deputados eleitos aqui pela região, onde nos mostraram que realmente Minas tem uma dívida grande, uma dívida preocupante e que inviabiliza os investimentos no estado. Essa dívida, como a gente sabe que ela vem se agravando ainda mais desde 98, é por causa dos juros altos. A gente citou agora há pouco 7,5%, e isso é como uma dívida comum do próprio consumidor. Quando a dívida é muito alta, ela acaba gerando um juro em cima de juro e vira uma bola de neve, né? Como é que ela está hoje? Está grave mesmo a situação? Então, hoje a dívida está em torno de 60 bilhões de reais, o governo mineiro paga em torno de 4 bilhões de reais por mês, em cima da dívida, porque a dívida, para mim, quando ela foi negociada em 1997, ela, devido às condições da época, ela foi bem negociada. Só que o Brasil mudou, né? O Brasil hoje tem outras condições de juro, outras alíquotas, né? A própria Selic ontem mesmo caiu, né, para 9% ao ano. Quer dizer, então assim, a dívida ela foi mal formulada.
para a época era boa, mas hoje inviabiliza. Ela, igual você disse, é juros sobre juros, né? A taxa é altíssima, né? Isso inviabiliza o Estado até atrair investimentos. Quer dizer, empresas de fora que poderiam ser instaladas aqui em Minas Gerais acabam escolhendo outros estados por causa disso, Pedro? Sim, hoje eu mostrei para o deputado Diniz Pinheiro que Minas Gerais perde investimento também por causa da dívida. Quando você quer atrair uma indústria grande ou qualquer investimento de porte, o que ele quer? Ele quer desoneração tributária. Então ele procura a Federação das Indústrias, procura o Estado e quer saber quais as condições daquele Estado para ele vir investir. Porque o município pouco faz. O município, o máximo que ele dá é um terreno, uma terraplenagem, né? E o Estado não. O Estado que realmente pode baixar a alíquota de ICMS e outros impostos que são oriundos da industrialização. Então, assim, se o governo não pode perder receita, né, porque ele tem uma dívida grande, uma mensalidade grande para pagar, como é que ele faz? Então ele tem que realmente... Como é que ele vai diminuir a carga tributária se você está devendo? Isso, né? Então, isso é o fator que mais preocupa a indústria e mais preocupa nós mineiros que queremos realmente que o Estado continue crescendo. Bom, então hoje vocês discutiram isso, né, com os deputados, com o presidente da Assembleia. E qual que é a saída apresentada por vocês para que o governo livre, ou pelo menos tente renegociar essa dívida para não acontecer das empresas nossas, que geram empregos, sair do nosso Estado? Então, mudar a alíquota, que antigamente, ou até hoje ainda é pelo IGP-DI, mudar para o IGPM. E fora isso, parar de cobrar juros sobre juro. A dívida inicial era em torno de 14 bilhões de reais em 1998. Hoje está em torno de 60 bilhões, 68 bilhões, ainda os números não estão fechados oficialmente. Então a dívida ela é galopante, né? Então tem que parar com isso. Nós temos que entender que a dívida era 14 bilhões, você está pagando juros e ao mesmo tempo ela continua crescendo. Quer dizer, não pode haver juros sobre juros. Normalmente isso é impagável. Né? Fizeram uma conta rapidamente lá hoje, que em 2028 a dívida vai chegar em torno de 700 bilhões de reais. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, como é que você vai sobreviver ao Estado? Como é que você vai investir? Né? Como é que o Estado vai manter a obrigatoriedade de investir em educação, em saúde, em educação? Não vai sobrar dinheiro. Não vai sobrar dinheiro. É verdade. Para você que está em casa, às vezes você fala assim, mas o que eu tenho a ver com a dívida do Estado, esses tantos de bilhões que você nem imagina quanto dinheiro isso dá? Mas, Pedro, acaba o consumidor, o trabalhador, a população acaba sendo, na ponta final, né, da corda, acaba arrebentando para o lado mais fraco, porque isso deixa de ter investimento, emprego, saúde, saneamento básico, enfim, uma série de coisas que o Estado poderia fazer com esse dinheiro, né? Perfeitamente, justamente isso. O Estado não investe, não tem condição de arcar com seus custos, e aí o cidadão, né, que fica prejudicado. E isso aí até um outro assunto que nasceu lá hoje, que é preciso renegociar o Pacto Federativo. Né? Hoje o Estado arrecada, o Estado que eu falo é a União, arrecada tudo, o Estado sobra 40% e depois o município fica com X%. Quer dizer, dá um exemplo rápido para o telespectador entender. O governo federal arrecadou R$1 trilhão o ano passado em receitas. Todas as receitas, impostos, juros das dívidas dos estados, enfim, todas as arrecadações federais. Minas Gerais, o orçamento de Minas Gerais para esse ano é 40 bilhões. Então, presta atenção. Se Minas Gerais contribui com 10% da receita, o orçamento de Minas tinha que ser 100 bilhões. Só que o Estado segura 60 bilhões e Minas só tem 40 bilhões para trabalhar. Aí então, não tem condição, não fecha a conta. Tá certo. Pedro, obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas importante essa iniciativa da FIENG. Parabéns pela iniciativa e tomara que vocês consigam ajudar na resolução deste problema, que é um problema bem grave. Muito obrigado. Com certeza. Viu? Obrigado. O tempo no Triângulo Mineiro fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde. Em Uberlândia, a previsão é de tempo ensolarado e não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima não deve passar de 28. Veja agora como fica a previsão para outras cidades vizinhas. O sol predomina em Ibiá, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Perdizes, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17 e máxima de 28 graus.
A sexta-feira amanhece ensolarada em São Gotardo, sem previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 29 graus. A sexta-feira em Estrela do Sul será de dia ensolarado, previsão de chuva a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E daqui a pouco tudo sobre o Congresso que vai discutir o direito eleitoral. A gente volta já. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. E amanhã acontece em Uberlândia o 2º Congresso de Direito Eleitoral. O evento que aborda temas importantes que servem para informar as pessoas envolvidas nas eleições e também os eleitores de uma forma geral. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Luiz Antônio Lira Pontes, que é conselheiro seccional da OAB. Doutor, obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui com a gente. Quer dizer, num ano eleitoral, nada mais justo que a OAB discutir o direito eleitoral. Qual que é a previsão, a programação do nosso Congresso amanhã? Realmente a Ordem ela tem uma missão de cidadania e tem um compromisso com a democracia e com o Estado democrático de direito. É um ano de efervescência eleitoral. É um ano em que a população se mobiliza, os partidos políticos, as coligações partidárias, enfim, nós já estamos vivenciando a pré-campanha. Pré-campanha tem toda uma regulamentação, nós temos todo um calendário eleitoral a ser seguido. A OAB de Minas Gerais, juntamente com a OAB de Uberlândia, com a Escola Superior de Advocacia, ela pegou os ícones, as pessoas mais gabaritadas a nível estadual, a nível nacional e quiçá internacional, porque nós temos um palestrante, inclusive, com a participação até do Tribunal de Haia, né? Que bom. Para trazer para Uberlândia e região para fazer o 2º Congresso do Direito Eleitoral. Quer dizer, uma programação muito boa e extensa com muitas pessoas. O Congresso acontece amanhã lá na sede da OAB, é isso? O Congresso acontece amanhã na sede da OAB, na Avenida Rondon Pacheco, e é um congresso que está aberto, né, aos operadores do direito, numa proposta da OAB de Minas Gerais, com o presidente Luiz Cláudio, uma proposta de educação continuada para o operador do direito, aos partidos políticos e a qualquer cidadão e eleitor que porventura se interesse pelo direito eleitoral. Por exemplo, os estudantes, nós temos hoje aqui uma Universidade Federal de Uberlândia que tem um curso de direito e várias outras faculdades privadas que com certeza têm a matéria de direito eleitoral, que hoje é uma matéria essencial para o exercício da democracia. Pois é importante o senhor falar que está aberto também a toda a sociedade que se interessa, porque muitas pessoas às vezes falam, esse tipo de congresso é só para os advogados, os doutores, etc. E na verdade as pessoas podem participar, porque elas têm medo às vezes de ser muito técnico ou não. Como é que é isso aí? É bem tranquilo, dá para todo mundo entender? Como é que é? Com toda certeza. Eu vou te dar um exemplo claríssimo. Hoje nós temos a lei do ficha limpa. Quem vai falar sobre o tema da lei do ficha limpa é o Dr. Nicolau Lupianes Neto, que é assessor da ministra Eliana Calmon, no CNJ. Os investidores em campanha, e nós temos grandes empresas no parque empresarial, no parque industrial, no agronegócios em Uberlândia, efetuam doações. As doações devem estar no limite da lei eleitoral. E isso qualquer pessoa entende, porque não é circunscrito ao advogado, contador, ao cidadão comum, de acordo com a declaração do imposto de renda. Se ele doar mais, ele pode ser penalizado
pode ser processado criminalmente na esfera eleitoral e ainda pode pagar uma multa até 20 vezes ou até 10 vezes, dependendo do caso, do valor doado irregularmente. Bom, esse é apenas um dos temas, essa questão da ficha limpa aí, que o doutor Lira explicou para a gente. Tem mais outros temas também. Doutor Lira, infelizmente não dá para falar tudo, porque o pessoal vai conferir tudo amanhã. Fala para a gente só o horário, o endereço e as pessoas, eu sei que as inscrições já estão quase acabando, viu gente? As vagas, então você corre que ainda dá tempo. Fala pra gente todos os detalhes, doutor. Com certeza. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã e terá a duração em 2 blocos, período da manhã e período da tarde, com 4 palestrantes, onde serão lançadas, inclusive, a Comissão Eleitoral da OAB de Uberlândia, o Instituto de Direito Público do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e o evento ocorrerá na sede da OAB na Avenida Rondon Pacheco. As inscrições podem ser efetuadas ainda no telefone 3234-5555. Estão acabando, porque a procura é muito grande. Nós temos inscrições de Sacramento, de Uberaba, de Araxá. E eu espero que todos os operadores do direito e também a comunidade em geral, como partidos políticos e candidatos, compareçam, porque é um evento muito interessante e pertinente ao momento que nós estamos vivenciando. Com certeza. Doutor Lira, obrigado. Volte mais vezes aqui no nosso TVU Notícias. Vai ser um prazer recebê-lo para a gente conversar sobre outros assuntos também. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. E bom congresso para vocês. Obrigado. E para você que está à procura de emprego, agora é hora do mercado de trabalho desta quinta-feira, que oferece diversas vagas. Veja as oportunidades que estão disponíveis em Uberlândia. E o mercado de trabalho dessa sexta-feira oferece uma vaga para caixa, com salário de R$ 705. Para costureira, 2 vagas disponíveis e salários em torno de R$ 705. Uma vaga para cozinheiro, com salários de R$ 635, mais benefícios. Uma vaga para mecânico, o salário está em torno de R$ 1.200. 2 vagas para motorista de veículo leve, salário de R$ 780, mais benefícios. E oportunidade para servente de obras, salário de R$ 680, mais benefícios. Uma vaga para subgerente de loja que tem experiência em varejo e gestão de equipes, salário de R$ 2.700, mais benefícios. Essas e outras informações você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça Tubal Vilela. Informações pelo telefone 3231-4433. Hoje é comemorado o Dia do Exército. Em Uberlândia, o 36º Batalhão de Infantaria Motorizado realizou diversas atividades. E em homenagem a esse dia, você vai conhecer agora a história de 2 combatentes da Segunda Guerra Mundial. Nas paredes da casa, muitas lembranças, recordações de um tempo difícil, embora heróico. É assim que os ex-combatentes do Exército Brasileiro veem a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Seu Juvenal, que hoje vive em Uberlândia, passou 3 anos no litoral brasileiro dando apoio aos militares que foram para a linha de combate. Para ele, uma história difícil de ser esquecida. Depois que eu fui obrigado a mudar, sair do Rio Grande do Norte para ir para a guerra, lá foi que eu não achei bom, porque a coisa pesou demais, né? É uma história difícil, mas tem pessoa que vem me perguntar, eu nem gosto de falar, porque se eu for falar, ninguém não vai acreditar, né? Hoje, aos 91 anos, o que restou foram as lembranças de uma época em que ir para a guerra não era questão de escolha. Eles queriam que eu manobrasse pilotão. Aonde eu vou aprender aquilo para saber manobrar um exército? Não tinha jeito. Mandava eu por centro da cidade, no lugar de sargento e tenente. Era uma coisa pesada para mim, para quem não tinha estudo, né? Seu Juvenal é outro ex-combatente. Ele trabalhou em várias regiões do país no ano de 42. Santana, depois de Santana nós fomos transferidos para Iguape. Iguape foi para Sorocaba. Sorocaba veio para Pameri. Pameri voltamos para São Paulo, para Santo. Depois de São Paulo eu vim para o QG, quartel-general de São Paulo. Segundo ele, o Brasil se manteve por um bom tempo à margem do conflito, mas precisou se envolver mais quando os navios mercantes foram torpedeados. Assim, os soldados brasileiros começaram a participar do conflito mais efetivamente. Eu já estava preparando eu ia para o 4º RI, porque lá que eles mandavam para a Itália, né?
Mas aí, nesse meio prazo, soltou a bomba atômica lá que terminou a guerra. Mas mesmo com todas as tristezas e dificuldades da guerra, seu Juvenal se sente honrado por ter feito parte desse grupo de militares que lutou para defender o Brasil. Hoje eu sinto recompensado. É porque eu fui lutar contra o nazismo. Porque se é o nazismo, o bolchevismo tomasse conta aqui do Brasil, do mundo, nós estávamos tudo sob o poder da Alemanha, da Itália. É ditadura, né? De forma que eu sinto honrado por isso. Eu sinto orgulhoso de ser ex-combatente. É bem interessante a história destes dois. E depois do intervalo, os detalhes do esporte com Luiz Alberto Tomé. A gente volta já. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Hoje é o Dia do Índio e, para comemorar a data, o Museu do Índio de Uberlândia está promovendo a 14ª Mostra Etnográfica Tramas e Fios. A visitação é aberta a toda a comunidade. Redes, cestas, peneiras e vários outros objetos confeccionados pelos índios fazem parte da mostra que tem como tema Tramas e Fibras. O objetivo da exposição é contar um pouco da história de diferentes grupos indígenas através de objetos que fazem parte do cotidiano desses povos. É onde os índios extraem, né? E fazem uso para, com a sua habilidade, com a sua inventividade, a sua criatividade, na verdade criar, né, objetos os mais diversos, tanto para uso e conforto utilitário, como também para uso ritual. O trançado é uma das maiores expressões da cultura material indígena e utiliza elementos extraídos da natureza, como por exemplo a palha e o cipó. A visitação é aberta a toda a comunidade e continua até o mês de dezembro. Qualquer pessoa, está aberto, né? A entrada é franca, né? E nós fazemos questão, inclusive, de divulgar, porque eu acho muito importante a gente ter acesso a uma das matrizes culturais mais importantes no nosso processo de formação identitária. Para você que quer participar, o Museu do Índio fica na Avenida Vitalino Rezende do Carmo, número 116, no bairro Santa Maria. E agora tem os destaques do esporte com Luiz Alberto Tomé, o Tomé que traz para a gente as informações do basquete. Na edição de hoje do TVU Esporte, nós vamos falar sobre a fase de oitavas de final da Liga Nacional de Basquete. O Unitri recebeu, na noite de ontem, no ginásio do TC, o Tijuca Tênis Clube, segunda partida da série válida pela fase de número 2 do NBB. Nós temos aqui imagens do jogo. A partida ficou 73-59 para o Unitri. O Unitri teve muitas dificuldades no jogo durante 3 períodos e metade do 4º período, mas conseguiu, através de um bom desempenho defensivo e um bom aproveitamento nos arremessos de meia distância, abrir essa vantagem no final do jogo de 14 pontos. As parciais da partida: primeiro quarto, Unitri 18, Tijuca 10. Segundo quarto, Unitri 18, Tijuca 15. Terceiro quarto, o pior momento do time de Uberlândia na partida. Houve um apagão geral, aconteceu um apagão total. O Unitri perdeu o terceiro quarto por 21-12. E
Com a partida indefinida, as duas equipes foram para o quarto e último período, jogo equilibradíssimo, pau a pau. E o que eu disse, faltando 5 minutos, o Tijuca perdeu um pouco da concentração e a Unitri se impôs pelos arremessos de meia distância, principalmente do Robert Day, e também por um bom desempenho defensivo. Final do jogo, Unitri 73, Tijuca 59. Com relação ao Tijuca, o grande mérito da equipe carioca na partida de ontem foi evitar os contra-ataques da equipe de Uberlândia, pelo menos até os 5 minutos finais. O ponto forte do Uberlândia, além dos arremessos de meia distância, fica por conta dos contra-ataques. E ontem, o time dirigido pelo Rodrigo Carlos não conseguiu contra-atacar graças à boa postura e até cautelosa postura do Tijuca. Portanto, ontem, Unitri 73, Tijuca 59. Próximo jogo, amanhã a série está empatada em 1-1, 19 horas no UTC. A partida de número 4 está marcada para o ginásio do Tijuca na segunda-feira. Se houver necessidade de um quinto jogo, este acontecerá em Uberlândia na próxima quarta-feira. Estes os destaques do TVU Esportes nesta edição do TVU Notícias. Um abraço, até segunda. Obrigado, Tomé. O Tomé que volta com a gente na próxima segunda-feira em mais uma edição do TVU Esporte. E com as notícias esportivas, o nosso TVU Notícias fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, tem muito mais para você, inclusive com a nossa agenda cultural, com muita música. Nosso horário é às 6h30 da noite. É claro que todos nós esperamos pela sua audiência. Boa noite, até lá!